Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar na aula? Nós temos como objeto de conhecimento posicionamentos discursivos, responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo, ideologias veiculados nos textos e atos linguísticos, réplica, a sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais. A apreciação, avaliação de aspectos ético, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. E o nosso detalhamento: leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores, epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos, por coordenação e subordinação. Então, gente, vamos à nossa aula? Gente, então, especificamente nesta aula, nós vamos falar sobre período composto, especificamente as orações subordinadas substantivas. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. A gente vai tentar simplificar essas ideias. Mas antes de nós vermos as classificações, eu quero que vocês acompanhem a frase aqui comigo, que diz assim: ela disse que todos os alunos vão passar na prova. Então, veja, quando eu digo ela disse, fica faltando uma informação, por isso que eu deixei em destaque. Ela disse o quê? Que todos os alunos vão passar na prova. Perceba que a outra oração que está destacada completa a ideia do verbo dizer, ok? E por que são orações? Será que você já ouviu falar sobre o conceito de oração ou de orações? Porque é uma frase que vai apresentar um verbo. Quando eu digo ela disse, verbo dizer. Então, nós temos uma primeira estrutura, e essa primeira estrutura é uma oração, porque é uma frase com verbo, ok? Só que do outro lado, que todos os alunos vão passar na prova, eu também tenho um verbo aí. Então, é uma outra oração. No caso, aí eu tenho duas orações no mesmo contexto. Por esse motivo, nós chamamos de período composto, porque não é só uma oração, são duas orações no mesmo contexto. Antes de nós avançarmos, você pode dizer assim: professora, mas na parte que diz que todos os alunos vão passar na prova, não tem só um verbo aí, tem dois verbos, vão passar. Mas perceba que quando eu digo vão passar, os dois verbos dão a ideia de uma só ideia. É a mesma ideia que dizer que todos os alunos passarão na prova. Os dois verbos funcionam como se fossem um só verbo. Então, no caso, eu não tenho dois verbos diferentes. Eu tenho dois verbos que se encaminham para uma mesma ideia. E quando isso acontece, eu tenho algo chamado locução verbal. Dois verbos com ideia de uma só, na verdade, com a ideia de um só verbo, ok? Então, vamos só recapitular o conceito de oração. Acompanhem comigo. Então, o que é oração? Oração, conforme o professor Pestana, também chamado de Fernando Pestana, não é nada mais que uma frase verbal. Então, como eu havia dito, o que é oração? É uma frase que possui verbo. Quando eu tenho apenas um verbo, por exemplo, Milena faz balé, né? Veja que na frase Milena faz balé, eu só tenho um verbo. E aí eu chamo isso de período simples, ok? Agora, quando eu digo ela disse que todos os alunos vão passar na prova, eu não tenho apenas um verbo aí, eu tenho mais de um verbo. Na verdade, eu tenho duas orações, e aí a gente chama de período composto, tá bom?
Falando de período, acompanhe comigo o próximo aí, ó. O que é período? O que significa período? Eu quero que vocês acompanhem aí. É uma frase que possui guarda a informação, ó, uma ou mais orações. Começa com letra maiúscula, apresenta um verbo ou locução verbal, eu já expliquei o que é locução verbal, e termina em ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticência. Então, para nós entendermos melhor, eu quero que vocês vejam uma frase aqui comigo, ok? Então, ó, antes de nós falarmos da frase, eu quero só recapitular o conceito. Período, quando eu tenho apenas uma oração, é período simples. Quando eu tenho 2 ou mais orações no mesmo contexto, eu vou ter o período composto. Então, veja este caso aqui, ó. Milena estuda e Pedro trabalha. Pedro é o nome do meu irmão, ok? Então, veja que na estrutura, ó, começa com letra maiúscula lá em Milena e termina onde há um ponto. Então, neste contexto, nós temos o quê? 2 orações, ó. Milena estuda, estudar indica uma ação. Vale lembrar que nem sempre verbo indica uma ação, mas isso a gente detalha depois, tá bom? Então, Milena estuda, ação de estudar. E Pedro trabalha, ação aí de trabalhar. Neste contexto, eu tenho 2 orações, combinado? Então, neste caso, eu tenho um período composto, ok? Especificamente neste contexto, eu tenho o período composto por coordenação. Porque, veja só, se eu digo apenas Milena estuda, fica faltando alguma coisa aí para você ou você consegue entender? Não, Milena estuda, ok. Apresenta uma ideia completa ou, em palavras simples, um sentido completo. Não precisa de outra informação. E quando eu digo Pedro trabalha, a mesma coisa. Não preciso de outra informação para adicionar aí a Pedro, porque está faltando alguma informação. Então, como são orações independentes, uma não precisa da outra, esse período aí vai se chamar de período por coordenação. Uma oração não precisa da outra. Combinado? E quando eu falo Milena estuda e Pedro trabalha, perceba que eu não quero só dizer que Milena estuda. Milena estuda, mas eu quero adicionar uma informação. E Pedro trabalha. Então, neste caso, a partir do E, eu tenho uma oração coordenada, sindética, aditiva. Porque a conjunção aí, no caso E, dá a ideia de adição. Então, como é a classificação? Oração, porque apresenta verbo, é coordenada, porque não precisa da outra oração, e é sindética aditiva, porque apresenta uma conjunção de adição. Lembrando que a função da conjunção é justamente unir orações. Então, Milena estuda é a primeira oração. Pedro trabalha, é a segunda oração. No meio delas, eu tenho uma conjunção. E a função da conjunção é ligar orações, beleza? Então, vejam aí o conceito comigo. Quando nós falamos de período composto, nós temos as orações coordenadas. Há uma relação de independência entre as orações. Como eu bem disse, uma não precisa da outra, beleza? Mas, dentro dessa ideia de período composto, nós vamos ter uma série de classificações aí, que são as orações subordinadas. Mas, antes de nós chegarmos às classificações, quero que vocês voltem aqui comigo, para nós falarmos o que seria, de fato, essa subordinação. Ok? Então, vamos aqui pensar comigo. Se a coordenada é uma oração independente, o que seria a subordinada? É uma oração que vai depender da outra. Então, se eu digo, por exemplo, eu quero que vocês acompanhem aqui a ideia comigo. Ela disse que todos os alunos vão passar na prova. Perceba que quando eu falo, ela disse, opa, o sentido não está completo, a ideia não está completa. Aí eu preciso completar, que todos os alunos vão passar na prova. Então, perceba que a segunda aí, que todos os alunos vão passar na prova, completa a primeira oração. E ela não caminha sozinha. Se eu disser aqui que todos os alunos vão passar na prova, você vai olhar para a minha cara e vai dizer assim, é o quê? Veja que não faz sentido. Ela precisa da outra
para ter sentido completo. Então, esta que está em verde, digamos assim, é a oração subordinada. Por quê? Porque, primeiro, ela não vive sozinha, ela precisa de outra estrutura para sobreviver, ela não apresenta sentido completo sozinha, ok? E ela completa a outra oração. Então, por esses dois motivos, oração subordinada. Em resumo, é porque ela sozinha não tem sentido, não apresenta ideia completa. E, especificamente neste caso, está completando a ideia de outra oração. Então, orações subordinadas tem que ficar fixo. São orações dependentes. Ela precisa de outra estrutura para sobreviver. No caso, aqui está em verde, nós chamamos de oração subordinada. E aqui acompanha a oração subordinada, se chama de oração principal. Então, ela disse, é a oração principal e que todos os alunos vão passar na prova é a subordinada. E você pode perguntar, professora, o que é principal? De onde você tirou essa ideia de oração principal? Eu costumo dizer que a oração principal é aquela que carrega o sentido da estrutura inteiro, ok? Porque se eu digo assim, que todos os alunos vão passar na prova, e aí, e o depois, o que está faltando? Agora, se eu acrescento, ela disse, agora sim a estrutura inteira apresenta sentido, porque a oração principal, a oração que dá significado, sentido de fato, chegou. Então, por esse motivo, ela se chama de oração principal. E elas sempre caminham juntas. Onde há uma oração subordinada, há uma oração principal, ok? E neste caso, perceba que eu estou completando o verbo dizer, não é isso? Ela disse o quê? Que todos os alunos vão passar na prova. A partir do momento que as orações começam a completar verbo, nós vamos entrar em algumas classificações. E uma delas é a classificação de oração subordinada substantiva. São orações que ora vão completar verbos, ora vão completar nomes, ora vão ser sujeitos da oração. A gente vai entender isso melhor quando eu falar das classificações, ok? E por que elas têm esse nome? Porque elas funcionam como se fosse um substantivo, ok? Veja aí, ela disse algo. Algo não apresenta verbo, é apenas um substantivo. Ela disse algo. Só que esse substantivo, algo, pode se transformar em uma oração. A partir do momento que o substantivo se transforma em uma oração, aí vai ter o nome. Oração subordinada substantiva. Dependendo do que ela faz, ela pode ser direta, indireta, completiva nominal e assim por diante. Então, nós vamos às classificações agora para nós entendermos melhor como isso acontece. Vejamos a primeira classificação. Então, como eu já disse, orações subordinadas há uma relação de dependência entre as orações. Vamos aí à primeira classificação. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Calma, não é um bicho de 7 cabeças. Olha a definição dessa oração. É a oração que funciona como complemento de um verbo sem preposição. Agora vocês vão ver aqui comigo como funciona essa ideia. A professora Sara falou muita coisa e eu nadei aqui na água. Calma, vai dar certo. Quando eu digo, nós vimos que todas as casas estão em bom estado. Vamos com calma. Qual é a primeira oração? Nós vimos. Está ali o verbo ver. Ok? Então, já entendi. Nós temos a primeira oração. A segunda oração, que todas as casas estão em bom estado. Olha ali o verbo estar. Encontrei as duas orações. Perfeito. Agora, veja que a segunda, que está em verde aí, que todas as casas estão em bom estado, sozinha ela não tem sentido. Se eu chego aqui e falo, que todas as casas estão em bom estado. E aí, professora? E o resto? Veja que sozinha ela não tem sentido. E aí, lembra, eu falei, se ela não tem sentido sozinha, se ela precisa de uma outra estrutura, ela é chamada de subordinada. Beleza, já entendi a ideia. Agora, veja que essa subordinada está completando o verbo ver. Nós vimos o quê? Quem vê, vê algo, não é? Então, nós vimos que todas as casas estão em bom estado. Então, esta oração em verde vai ter o seguinte nome.
Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Calma, não é um bicho de 7 cabeças, já falei. Veja que ela está completando um verbo, e aí se a gente voltar lá no início da sintaxe do período simples, nós temos os complementos verbais, aí nós temos o objeto direto, o objeto indireto e assim por diante. Nesse caso, como a oração está completando um verbo que não pede preposição, ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. É como se ela funcionasse como objeto direto. Beleza? Eu espero que tenha dado certo aí do outro lado esse entendimento, ok? Agora nós vamos ver o caso contrário, quando o verbo pede preposição. Então, acompanhe comigo a próxima classificação. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Já mudou, não é direta, é indireta. É a oração que funciona como complemento de um verbo com preposição. Então, agora a gente vai entender como isso funciona. Vejam aqui comigo. Eu gosto de que me deem presentes. Vamos com calma. Cadê a primeira oração? Eu gosto. Beleza. E a segunda oração? De que me deem presentes. Perceba que, se eu falo de que me deem presentes, a oração sozinha não tem sentido. Beleza? Então, eu chamo como? De subordinada, porque sozinha ela não tem sentido. Agora, perceba que a oração de que me deem presentes está completando o verbo gostar. Afinal, quem gosta, gosta de algo. Então, está completando o verbo gostar. Só que perceba também, antes de chegar de fato ao complemento, o complemento seria basicamente dizer que me deem presente. Só que antes tem um negócio aí no meio, eu costumo dizer, né, um troço aí no meio, um elemento estranho aí no meio, que é o de. Eu gosto de algo. Então, veja que é um verbo que pede preposição. Então, se a oração aí está completando um verbo que pede preposição, aí a gente vai classificar como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. É como se ela funcionasse como objeto indireto, que é lá da sintaxe do período simples. Eita, que é muita informação na cabeça. Calma, vai dar certo. Vamos só comparar os dois verbos. Quando eu digo eu vi algo, ó, veja que o verbo não pede preposição. Quem vê, vê algo. É diferente de eu gosto de algo. Não é eu gosto algo, eu gosto de algo. Então, existe um elemento que atrapalha o gostar e o algo. Existe um elemento aí no meio, ok? Esse elemento é chamado de preposição. E se a oração que vem depois completar um verbo que pede preposição, ela vai ser classificada, repito, como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta e não direta, beleza? Eita, que é muita informação. Vamos para a próxima aí. Veja a próxima classificação. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Professor, o que é isso? Calma, não vai ter um ataque do coração agora, por favor. É a oração que funciona como complemento de um substantivo, de um advérbio ou de um adjetivo. Calma, a gente vai recapitular esses conceitos para depois a gente ver a classificação. Vejam aqui. Primeiro, vamos pensar o que é um substantivo. Acompanhe aqui comigo, nós vamos recapitular. Substantivo dá nome às coisas. Então, menino é o nome daquele serzinho lá, menino. Celular é o nome daquele aparelho, não é, que você usa para fazer várias coisas. Barco, também o nome de determinado elemento. Então, perceba que tudo isso é nome. Meu nome, Milena. Então, tudo que dá nome é substantivo, ok? Só que existem alguns substantivos que vão pedir um complemento. Se eu falo, por exemplo, menino, menino não pede complemento. Beleza. Agora, se eu falo certeza, certeza é o nome de um sentimento, não é? Você tem certeza. Mas veja, quando eu falo certeza, certeza de quê, professora?
ele já traz a ideia de exigir um complemento. É a partir dessa ideia de que o substantivo exige um complemento que a gente vai ter a classificação que vimos aí. Mas calma, a gente já vai chegar lá. Adjetivo. Linda é uma característica, lembra? Adjetivo é a classe gramatical que caracteriza. Então, linda, grande, alto, que não é o meu caso, eu sou baixa, como vocês podem perceber, então a minha característica é baixa, ok? Então, adjetivo caracteriza. E existem alguns adjetivos que vão pedir complemento. Olha só. Milena é favorável. A minha característica é qual? Milena é favorável. Favorável é a minha característica. Mas favorável a quê? Perceba que o adjetivo pede um complemento. Então, é a partir dessa ideia que a gente vai falar da oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Até respiro para falar o nome dela, né? E nós temos, por fim, um advérbio. O advérbio expressa uma circunstância, como se ele fosse uma barreira para a situação. Temos alguns exemplos. Talvez, sempre, ali. Professora, eu não entendi. Realmente, o advérbio é mais difícil de entender. Se eu digo, por exemplo, Milena talvez sairá da dieta. Veja que eu estou dando uma circunstância, uma barreira. Não é certeza de que a Milena vai sair da dieta. Ela pode sair, é uma possibilidade. Veja que existe uma barreira, uma circunstância para que a minha ação aconteça. Estou mentindo porque eu nem faço dieta, tá, gente? É só para vocês entenderem a ideia aí. Então, neste caso, nós temos a ideia de circunstância, de barreira. Essa é a ideia do advérbio. Beleza? Agora, sabendo de todos esses conceitos, respira fundo que nós vamos para a classificação. Eu quero que vocês vejam os exemplos comigo. Olha aí. Eu tenho certeza de que tudo dará certo. Sujeito eu, verbo ter, certeza. Lembra que eu falei? Certeza é o nome de um sentimento, mas quem tem certeza, se é uma certeza de algo. Beleza? Então, de que tudo dará certo, essa oração em verde está completando certeza. Aí, como vai ser o nome da oração? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Respira fundo que vai dar certo, como está dizendo a frase aí, ok? Aí, só lembra lá o que eu falei. Nós temos duas orações aí, não é? Eu tenho certeza. Está ali o verbo ter. E a próxima oração, de que tudo dará certo. Está ali o verbo dará. Então, eu tenho duas orações. Perceba que a de verde não tem sentido sozinha. De que tudo dará certo. E aí, professora, de que tudo dará certo o quê? Cadê o resto? Então, de fato, é uma subordinada. Oração subordinada. Como ela está completando um substantivo, então, vou classificá-la como oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Eu estou completando um nome, beleza? Vejamos o próximo caso. Nós somos favoráveis a todas as soluções que propuserem na reunião. Lembra que eu falei? A minha característica é ser favorável. Quem é favorável a alguma coisa. Veja que a segunda oração, a oração que está em verde, completa a ideia de ser favorável. Vamos recapitular. Quantas orações nós temos? Duas. A primeira qual é? Nós somos favoráveis. Está ali o verbo ser. E a segunda oração é qual? A todas as soluções que propuserem na reunião. Está ali o verbo propor, beleza? Aí lembra, a segunda oração sozinha não tem sentido. Se eu chego aqui e falo, a todas as soluções que propuserem na reunião. E aí, professor, e o resto, não é? Então, ela é uma subordinada porque sozinha não tem sentido. Mas perceba que essa oração está completando o adjetivo favorável. E aí, qual vai ser a classificação dela? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E respira que vai dar certo, beleza? Então, é isso. Quando nós falamos de completiva nominal, é porque ou vai completar um substantivo, ou vai completar um adjetivo, ou vai completar um advérbio. Beleza? Vamos para a próxima. Acompanhem comigo aí. Oração subordinada substantiva apositiva. É a oração que funciona como uma informação
extra. A gente vai entender isso agora, como que isso acontece de fato. Veja aqui comigo. Então, nós temos aí, eu tenho um sonho, acompanhe o exemplo comigo, que todos sejam aprovados no vestibular. É importante dizer que quando eu digo, eu tenho um sonho, acabou. Não preciso falar mais nada, eu tenho um sonho. Não, como diz a minha mãe, não te interessa qual é o meu sonho, não interessa. Mas eu digo, não, mãe, eu sou fofoqueira. Qual é o seu sonho? Com certeza você já fez isso, né? Não, me diz aí, qual é o teu sonho? E eu pergunto, e aí, mãe, qual é o teu sonho? Diz aí, porque eu quero saber. Veja que é basicamente uma fofoca, é uma informação extra. Tanto que se eu apagar essa oração em verde, ela não faz falta. Eu tenho um sonho, e ok. Não, mas eu quero saber qual é a informação a mais. Que todos sejam aprovados no vestibular. Então, como ela está trazendo uma informação a mais, eu não preciso dela, eu posso apagá-la. Mas ela está trazendo uma informação a mais, como ela vai ser classificada? Oração, subordinada, substantiva, apositiva. Respira que já está dando certo, ok? E, relembrando os conceitos, eu tenho duas orações aí. A primeira, eu tenho um sonho, está ali o verbo, e a segunda é que todos sejam aprovados no vestibular. Está ali o verbo ser, beleza? Lembrando que a segunda sozinha não tem sentido, por isso que ela é subordinada. Que todos sejam aprovados no vestibular. E aí, professora, o que tem isso? Eu preciso da outra para tudo fazer sentido, beleza? E como ela é uma informação que eu posso apagá-la, não faz falta, ela é considerada um aposto, uma informação a mais que só serve para explicar, aí no caso, o que seria esse sonho, especificar, na verdade. Então, eu chamo essa oração de oração subordinada, substantiva, apositiva, beleza? E vamos para a próxima, para nós entendermos aí. Oração subordinada substantiva predicativa. É a oração que funciona como uma característica do sujeito. Haja informação, professora. Vejam aqui comigo como isso vai se dar. O meu desejo é que todos sejam aprovados no vestibular. E é verdade, por esse motivo eu escrevi essa frase, não é? Vamos só pensar o que é predicativo. Predicativo é a característica do sujeito. Se eu digo Milena é baixa, quem é que está recebendo a característica? Milena, sujeito. E qual é a característica mesmo? Baixa. Então, quando a característica está fazendo uma referência ao sujeito, eu tenho um predicativo, especificamente o predicativo do sujeito. Essa mesma ideia está acontecendo aqui. O meu desejo é que todos sejam aprovados no vestibular. Não é qualquer desejo, é um desejo específico. Qual é esse desejo? Que todos sejam aprovados no vestibular. É a mesma ideia que dizer, Milena é baixa. Milena tem qualquer outra característica, a partir da frase que eu falei? Não, Milena é baixa. É a mesma coisa que eu estou especificando essa ideia do meu desejo. E sempre vem após um verbo de ligação. Verbo ser, verbo estar. Verbo de ligação é aquele que faz realmente a ligação do sujeito à sua característica. O sujeito aí é meu desejo. Ele está sendo ligado a outra oração, que todos sejam aprovados no vestibular. Então, como ele é de ligação, né, a própria classificação está dizendo, ele liga as orações, beleza? E aí, se a gente relembrar que todos sejam aprovados no vestibular, é uma oração que sozinha não tem sentido, ela está aí dando a ideia para a outra, mas como ela está dando uma característica para o desejo, oração subordinada, substantiva, predicativa, beleza? Vamos para a próxima, que é a última. Oração subordinada substantiva subjetiva. Só nome estranho, professora. Olha a ideia aí. É a oração que faz o quê? Funciona como sujeito da estrutura. Então, vamos ver o exemplo. É necessário que tenhamos dinheiro, né? Ter dinheiro seria dizer que tenhamos dinheiro é necessário, ok? O dinheiro é necessário. Olha aí o sujeito, não é? Ele está encabeçando, digamos, a oração. E como é a mais difícil de se entender, como os gramáticos dizem, ó, toda vez que eu tenho o seguinte, primeiramente o verbo, está vendo lá, ó, iniciou com o verbo. Depois eu tenho um adjetivo, necessário, necessário é adjetivo. E depois eu tenho a oração que começa pelo que tenhamos dinheiro, pode ter certeza de que isso é uma oração
subordinada, substantiva, subjetiva. Então, só repetindo aí. Para ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, qual é a linha de raciocínio? Primeiramente, eu vou ter o verbo de ligação, depois um adjetivo e só depois a oração subordinada, beleza? É isso, eu sei que foi muita informação, espero que eu tenha ajudado você aí do outro lado a entender esse conteúdo tão complexo, porque eu também acho, né? E só fazendo uma síntese aqui do conteúdo, a gente viu o conceito de oração, viu o conceito de período, viu o conceito e a diferença entre oração coordenada e subordinada, e depois nós vimos todas as classificações aí das substantivas, beleza? Eu fico por aqui e até a próxima.